A graça e a paz, irmãos. A minha oração é que, para você que está aqui conosco, para você que está em casa conosco, o Senhor esteja derramando o seu amor, da sua graça, da sua paz. Pois é, amanhã eu estarei na sala de reflexão às 19h30, espero você. Convite especial para você. Lançarei o endereço nos grupos e você pode aparecer. Paula já trouxe todos os avisos. Cabe a mim apresentar a aniversariante da semana, que é a aniversariante de hoje, Beatriz. A minha oração é que o Senhor esteja derramando do amor dele sobre você, toda a paz, graça, misericórdia, amor, harmonia, que você seja instrumento da paz e do Evangelho do Senhor. Parabéns, minha irmãzinha querida. A gente está caminhando, falando sobre amor. E eu estou trazendo uma mensagem diferenciada hoje, porque nós estamos comemorando amanhã o Dia Internacional das Mulheres. Então, a semana passada, falei sobre testando o essencial. Falei no amor, o teste do Espírito é essencial. Falei que o amor procede de Deus, que o amor que dizemos ter por Deus é demonstrado no outro, e que no amor a verdade te liberta, incluindo do medo. Hoje eu estou falando sobre sofrimento e graça diante da opressão. Falando um pouquinho da experiência de Ana, lá em 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nos versos 1 e 2. Falei pela manhã sobre a dor e o amargor da violência emocional, tudo que Ana passava com Penina, e falei sobre a insensibilidade de alguém que diz que a ama, ou que diz que ama, né? Sobre a insensibilidade do seu marido, Elcana, diante de toda a situação. Então, quero continuar lendo, como fiz pela manhã, 1 Samuel, capítulo 1, nos versos 1 e 12. Veremos rapidamente o restante do capítulo agora e parte do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Nós já demos toda a introdução sobre essa história pela manhã. Se você não viu, depois da mensagem você pode visitar meu canal no YouTube. Teremos lá a mensagem da manhã. E amanhã nós teremos recortada esta mensagem, eu colocarei lá também. Você pode procurar Emildson Cavalcante Júnior no YouTube, a mensagem estará lá. Nesse sentido, a gente, como eu falei, viu todo o processo de dor, de sofrimento, de angústia, de amargura de Ana pela manhã. E eu quero trazer agora a atitude de Ana acerca disso. Veja, citei alguns exemplos pela manhã e eu percebo, converso com pessoas, sei de pessoas que sofrem muito. Estou falando particularmente de mulheres que sofrem no lar. Abuso emocional, no sentido de o que vou fazer com tudo isso que eu passo, com os sentimentos. Primeiro, eu quero falar para você que se você está sendo maltratada, se está sendo ameaçada, né? Se você se sente vilipendiada, é necessário que você procure ajuda, procure alguém, fale para alguém, né? Procure entender que o processo de abuso emocional, de violência familiar, violência do lar, é um processo que destrói aos poucos. Então você precisa de ajuda. Segundo,
precisamos entender como podemos agir espiritualmente. E Ana nos mostra isso. A palavra Ana quer dizer graciosa, e assim eu vou falar. A graciosa enfrenta com resignação o sofrimento e o preconceito. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, nos versos 9 a 11. 1 Samuel 1, 9 a 11, o texto bíblico demonstra assim. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vamos ver um pouco da atitude de Ana nesse momento. Primeiro, ela chega diante de Deus da forma que estava, amargurada, angustiada, cheia de dor, feridas internas. E não culpa Deus por sua situação. Ela não diz: o Senhor, por que me fizeste assim? Ela não questiona Deus por algo que tenha acontecido, que de repente ela ache que possa ser o Senhor querendo prejudicá-la. Ela o reconhece como soberano, ela chama o Senhor de Senhor dos exércitos. Se coloca como serva, literalmente ela diz: de mim e não te esqueceres da tua serva. Ela simplesmente entende que seu filho, ela pede um filho, diferentemente do que seu marido achava, né? Eu sou melhor que 10 filhos para você. Ela só precisa de um. E ela pede um filho ao Senhor, e ela reconhece, entende claramente que esse filho não será seu. Seu filho não será seu. Ela diz: eu o dedicarei ao Senhor. E aí, se você quiser saber algum detalhe sobre cortar cabelo e barba ou não cortar, a lei do Nazireu, né? A lei dos votos em Números, capítulo 30, você pode procurar lá os versículos 6 a 11, número 30, 6 a 11, e sobre Nazireu, o nazireado, em Números, capítulo 6, no verso 5. Você pode voltar depois à mensagem, procurar saber como acontece isso, ou como acontecia. O fato é que Ana se coloca diante de Deus como serva, não o culpa por sua situação, reconhece que Ele é soberano, porque Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se não vier, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus se houver cura, também se não houver. Ele sempre terá a administração da história. Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Nesse sentido, Ana continua orando ali, nos versos 12 a 16, a gente percebe que o sacerdote, ao ver Ana angustiada, orando daquela forma, simplesmente a olha com uma ideia, um conceito pré-conceituado. Aliás, ele olha ela com a ideia pré-conceituada. Veja, os versos 12 a 16, 1 Samuel 1. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando. Perceba essa palavra,
derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Algumas traduções trazem filha de Belial, que é exatamente isso. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Veja a angústia de Ana. Alguém que chega, e o texto diz, na casa do Senhor. Aqui nós ainda não tínhamos o primeiro templo construído, possivelmente não fosse o tabernáculo, né? A arca estava ali, então onde a arca estava era a casa do Senhor, ou aonde a arca estivesse seria a casa do Senhor. Nesse sentido, possivelmente, há alguma construção preparada para receber a arca, considerada como um templo, e no decorrer do livro de Samuel você percebe esse mesmo conceito para esse local. O fato é que Ana chega diante do Senhor e derrama toda a sua amargura, toda a sua dor, toda a sua angústia. Agora perceba a atitude do sacerdote. Era comum nas festas religiosas de Israel, tinha muita festa, durava dias, no caso aqui possivelmente a festa dos tabernáculos, e muito vinho. Então era comum pessoas embriagadas pela manhã. Dessa forma, o sacerdote vendo Ana daquela forma e acostumado com isso, simplesmente preconceituou, interpretou que Ana estava embriagada. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, lá quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, se derrama sobre a igreja, e no verso 13, quando eles estão todos cheios do Espírito, falando em línguas, conforme o Espírito os capacitava, outras pessoas que estavam lá diziam, zombando, eles beberam vinho demais. Achavam que estavam bêbados, embriagados. Eli vê Ana da mesma forma. Mas perceba que Ana mantém o respeito por Eli como sacerdote. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor, diz Ana. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. São as palavras de Ana. Ana expõe seu sofrimento. E nesse sentido, eu gosto da tradução da Revista Atualizada, quando ela diz que tem excesso de ansiedade e aflição. Excesso de ansiedade. Quantas mulheres hoje, em seu lar, estão sofrendo com excesso de ansiedade, de sofrimento? Assim, Ana se sentiu. A aflição foi derramada. O salmista, no Salmo 62, verso 8, diz assim, confie nele e todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Era assim que Ana via o Senhor. Veja, uma mulher estéril, madre cerrada, preconceituada pela sociedade, deixada de lado, escanteada, humilhada, angustiada, amargurada. A sua rival caçoava dela, mas ela claramente entendia que não era o Senhor o culpado por tudo isso. Diante da atitude de Ana, Eli a abençoa e ora para que Deus conceda o pedido dela. Nos versos 17 e 18, 1 Samuel 1, 17 e 18, ele diz assim, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela responde, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela segue seu caminho. E aí ela come, que ela não estava comendo por causa
das angústias, ela come e seu rosto já não estava mais abatido. Depois de derramar a alma, realizar a catarse, falar com o Senhor, ela segue cheia de esperança. A palavra continua relatando nos versos 19 e 20, que na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá, cerca de 30 a 50 quilômetros de Siló, onde estavam. Eucana teve relações sexuais com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Samuel quer dizer nome de Deus. Ana pede um filho. Diante de toda a angústia, de todo o sofrimento, mas ela claramente entende que o filho dela não é dela, é do Senhor. E o Senhor concede a sua bênção. Se a gente continua caminhando, 1 Samuel capítulo 1, nos versos 21 a 28, no dia seguinte, aliás, no ano seguinte, quando a família subia para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, ou seja, um ano depois, Ana simplesmente diz ao marido: eu não vou. E percebam como ela aí se sente mais segura, ela administra o momento, ela dá instruções ao seu marido, e ela está certa do que quer. Ela diz: não vou. Depois que o menino for desmamado, eu o levarei, eu apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Fica claro que a decisão foi de Ana. Eucana respeita essa decisão no verso 23. Ele diz: faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Ela ficou em casa, criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló. Ele apresentou os sacrifícios necessários, estão aí. Né? No verso 26, a fala de Ana a Eli, né, é a fala da vitória. Ela diz: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Veja que de repente a mulher amargurada, angustiada, sofrendo abuso emocional, perseguição emocional, simplesmente entende que precisa estar diante do Senhor e enfrenta graciosamente, com resignação, todo o sofrimento. Por isso, já no capítulo 2, Ana canta a Deus. E tudo indica que Ana canta a Deus diante da congregação, diante de todos, cantando e contando a vitória. Nós não temos tempo para analisar profundamente esse texto, porque é um texto cheio de ensinamentos. Eu quero ler rapidamente com você, trazer alguns comentários para que nós possamos encerrar. 1 Samuel capítulo 2, os versos 1 a 10. Então Ana orou assim. Veja se você identifica algo parecido com algum outro canto. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação.
Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos. Perceba, a que era estéril deu à luz 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Vou repetir isso. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aqui, Ana canta futuro. Ana canta presente. Ana glorifica ao Senhor pelo passado. Porque o Senhor a ouviu. Porque o Senhor escutou o seu clamor, a sua angústia. O Senhor sentiu a sua dor. Ana olha e entende que inimigos serão dizimados, destruídos. Mas Ana entende claramente que não é pela força, nem por violência, diz o Senhor, como o Senhor mandou dizer a Zorobabel, mas pelo meu Espírito. Veja o canto de Ana, verso 2, Ana canta a santidade do Senhor. Verso 3, Ana canta o conhecimento, a sabedoria do Senhor. Versos 4 a 8, Ana canta sobre o poder do Senhor. Versos 9 e 10, Ana fala sobre o seu juízo. Esse cântico é riquíssimo, referência de vários textos bíblicos. De repente, usada pelo Senhor, Ana canta o que já conhecia, mas ela canta escritos futuros. Salmo 89, verso 17. 2 Samuel, capítulo 22, verso 32, sobre o poder de Deus. Isaías, capítulo 12, versos 2 e 3, sobre a salvação do Senhor. Êxodo, capítulo 15, verso 11, sobre a santidade do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, no verso 39, sobre discernimento. Salmo 113, verso 9, fertilidade e família. Ruth, capítulo 4, verso 15, o Senhor é o restaurador. Salmo 96, verso 13, 98, verso 9, Ele é o juiz. Ana canta conceitos que depois nos trazem literalmente a pessoa de Deus. Com quem se parece? Ou com que se parece esse cântico? Muito parecido com o cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, nos versos 46 a 55. E algo é muito forte nesse canto. O Senhor olha para os mais necessitados. O Senhor atende os angustiados. O Senhor está com os que sofrem. Ana não tinha o que a gente chama hoje de empatia do seu marido, mas Deus entendia o coração da Ana.
a graciosa. Meus irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, você que nos assistirá no futuro, como precisamos entender o que fazer diante de tanto sofrimento. O que fazer diante de uma epidemia em que grande parte da população apresenta negacionismo. O que fazer diante de comportamento de pessoas que te veem como inimigo, como inimiga, quando na realidade você não é. O que fazer com tanto sofrimento num século onde as mulheres sofrem? Violência no lar aumentou na pandemia. Abuso psicológico, abuso sexual. Mulheres que sofrem de companheiros, de filhos. Mulheres abandonadas diante ou dentro de um seio familiar. Mulheres angustiadas. Como eu escutei na semana passada, não sei o que fazer. Mulheres que não sabem mais o que fazer. E a minha oração nesse momento é que nós compreendamos a vontade do Senhor para nós, para as mulheres que estarão comemorando o seu dia amanhã, e para nós homens, porque eu entendo que apesar de todo o sofrimento de Ana, diante da situação angustiante que ela viveu, ela nos dá uma lição tremenda aqui, quando ela vai diante de Deus e entende claramente que não é o Senhor o culpado pela situação dela, ao mesmo tempo se coloca como serva e se derrama diante do Senhor. Eu queria concluir, mas eu quero trazer a conclusão do texto da mensagem da semana passada, porque eu estou falando de amor, porque eu estou me referindo a amor. Ana, apesar de toda angústia, de todo sofrimento, Ana não teve medo. O fato dela se derramar diante do Senhor demonstra que ela não teve medo. Ela não se entregou à situação. Ela sofreu anos, mas esteve diante do Senhor. 1 João capítulo 4, verso 18. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 18. Que eu tenho tanto falado. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado. Ana esteve diante do Senhor como serva, mas não teve medo. Não chegou com o discurso de o que o Senhor está fazendo comigo, o que foi que eu fiz contra o Senhor para merecer com tudo isso, por que o Senhor me coloca como esposa amada, quando na realidade eu não me sinto, por que o Senhor me coloca como principal diante de um homem que diz que me ama, mas aceita toda a situação, e assim eu não me sinto, eu me sinto a segunda, a escanteada, a angustiada, a apagada, aquela que não existe. Ela não chegou com esse discurso diante do Senhor. Ela claramente disse: eu sou tua serva e o que eu preciso é um filho. O que você precisa nesse momento? Não tenha medo, porque o amor do Senhor não é amor da lei. Eu falei isso pela manhã. O amor do Senhor é o amor da graça. E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu olho o Senhor amando com olhos da graça. Você perceber a história, no contexto da história, você vai perceber assim. Você vai perceber que homens interpretaram atitudes do Senhor.
Mas os olhos do Senhor sempre foram olhos da graça e não da lei. A lei não veio para punir, mas para educar. E a educação do Senhor é realizada com amor. Por isso, não há medo no amor. Eu quero orar nesse momento. E rogar ao Senhor que o testemunho de Ana esteja nos nossos corações e nas nossas mentes, para que entendamos o que fazer diante de Deus com tanto sofrimento que estamos vivendo no momento. Deus, eu quero primeiro te agradecer por esse testemunho. Eu quero engrandecer o nome do Senhor por isso. Aqui, o texto apresenta alguém resignado, alguém que se expõe diante do Senhor da forma que sabe que é. Alguém sofrido, eu vou falar no feminino porque era Ana, sofrida, angustiada, amargurada, vilipendiada, a mulher que era ninguém. E nesse sentido, mesmo que seu marido dissesse eu a amo, ela não assim percebia, porque as atitudes não eram atitudes de amor. Por mais que Eucana a amasse, a angústia de Ana existia porque ela era maltratada por não ser mãe. E mãe não era considerada, aliás, mulher que não era fértil, estéril, mulher estéril, não era considerada mulher. Era um objeto. Só era valorizada se fosse fértil. Essa angústia faz com que Ana chegue diante do Senhor resignada, mas certa do que quer. Entendendo claramente que o que precisava ter, o Senhor poderia dar. E a minha oração nesse momento, Senhor, entendendo que o Senhor dá o que é necessário, está com os oprimidos, está auxiliando os necessitados, está com os mais sofridos, Ele abate o orgulhoso, mas Ele está com o humilde. E a minha oração nesse momento é que nós entendamos que a nossa precisão é diária e na necessidade diária daquilo que nos complementará como seres humanos diante de Ti, Senhor. Ana entendeu isso. Que o Senhor nos ensine com Seu Espírito. Que o Senhor nos ensine a entendermos claramente as nossas situações, mas ao mesmo tempo nos derramar diante do Senhor, pedindo a Ele como estamos, o que precisamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor derrame sobre nós o seu amor, derramando sobre nós a sua paz, renovando sobre nós diariamente as suas misericórdias e nos mostrando como viver diante dele. Senhor, eu quero encerrar essa oração pedindo sobre aqueles que estão doentes nesse momento. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre essas pessoas e que na vontade do Senhor, que o Senhor as cure. Que o Senhor faça a vontade dele sobre cada um de nós. Visita as UTIs pelo mundo afora, Senhor. Visita os entubados, aqueles que estão necessitando somente da ação do Senhor, aqueles que já estão desenganados pela ciência. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre eles. Visita, Senhor, o pessoal da saúde que está na linha de frente contra a Covid-19, cansado, pessoal angustiado. Visita, Senhor,
renova as forças, derrama da tua paz sobre os corações de cada um, e que suas mentes entendam, que o Senhor está com cada um deles. Visita as famílias enlutadas, Senhor. Quão é difícil, famílias sendo dizimadas, 2, 3 pessoas morrendo em uma pequena parte de tempo, numa pequena fração de tempo. Como eu soube, alguém que perdeu mãe e pai, família que perde mãe, pai, filho, famílias sendo destruídas por um vírus. Visita as famílias enlutadas, Senhor, derramando da tua cura, e assim eu oro no nome de Jesus, que o teu amor esteja conosco, no nome de Jesus, amém. A minha oração é que você esteja com o Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor. Coloque o seu espírito nas suas mãos, ou nas mãos do Senhor. E aí, a minha oração é que você descanse. Porque se você conseguir descansar, a ansiedade vai sair. E você vai entender claramente o amor de Deus. Porque no amor não há medo. Deus te abençoe e te guarde. Uma semana abençoada no Senhor para cada um de nós.